Minha irmã me ligou hoje chorando aos prantos. Ô, irmã, eu tô desesperada. As meninas aqui em casa tá só perdendo peso. Não tem comida direito aqui em casa. Só tem um arroz e feijão, o básico do básico. As crianças não querem comer só isso. Não tem dinheiro nenhum pra comprar uma mistura pra elas. E eu tô desesperada sem saber o que fazer. Perguntei pra ela, mas menina, cadê o dinheiro da pensão e o Bolsa Família? E irmã, já gastei tudo. Tive que pagar as contas de casa, aluguel, comprar as coisas pras crianças e não deu. Meu perfil oficial é Brenilari. Ô, irmã, vou olhar o que eu posso fazer aqui. Daqui a pouco eu te ligo já com a resposta. Desliguei o telefone, liguei pro meu marido. Perguntei pra ele o que ele achava, expliquei a situação. Ele falou pra mim que como eu era irmã dela, eu que sabia o que ia fazer. E que se eu quisesse ajudar ela, que não tinha problema não. Que ele ia lá comigo me levar pra comprar algumas coisinhas. Eu, sem ter muita condição também, peguei meu resto do dinheiro que tava na minha carteira e fui lá comprar umas coisinhas pra ir no mercado. Comprei um pacote de salsicha, comprei um pente de ovo, comprei uma bexiga de salame. E minha gente, eu sou tão cuidadosa que eu já cheguei em casa, já fui preparando, organizando tudo os potinhos pra já levar tudo prontinho pra ela. Organizei, liguei pro meu marido, falei pro meu marido, amor, tá pronto aqui, tem como você me levar na casa da minha irmã? Ele falou que tinha, sim, veio me buscar. Aí, minha gente, meu marido chegou aqui, peguei as coisas, pus dentro do carro e fomos pra casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, tava minha sobrinha brincando na rua, falei pra elas, ô filhas, vai lá chamar tua mãe, que eu trouxe umas coisinhas pra vocês aqui. Aí as meninas já saiu gritando, ó mamãe, a tia tá aqui. Aí minha irmã já chegou aqui, o que foi, mulher, tu não falou nada, se eu vim, falei pra não, vim trazer umas coisinhas de mistura pra tu fazer, que igual tu falou que as meninas não tá nem alimentando, eu fiquei meio comovida com aquilo e vim trazer pra você. Já logo, minha gente, ela falou pra mim, o que tu trouxe aí? Foi carne de boi, carne de porco pra cozinhar? O que foi? Falei pra ela, não é muito bom não, mas é de coração. Trouxe foi uns ovos, uma salsicha e um salame. Gente, quando eu soltei assim pra ela, eu só via sacolhas vazias, tudo banando pro chão afora. Os ovos já espatifou tudo no chão, saiu quebrando tudo, a salsicha abriu, a tampa saiu rolando pra terra fora. Aquilo não dava nem pra aproveitar mais, minha gente. Na mesma hora eu fiquei sem reação, eu perguntei pra ela, que é isso? Ela falou que ela é carne de verdade, eu quero carne de porco e carne de boi pra me assar. Falei pra ela, se tu quer assar, tu vai comprar, tô infeliz. Porque tudo foi pras crianças, não foi pra ti ficar, fazer churrasquinho pra tu e pra macho, não. Te cuide, mulher, abre teu olho. Aí ela já vem pinando o peito do meu lado, chegou aquele dedo com aquela unha toda encardida na minha cara, prestou não. Ah, minha gente, aquilo foi o cúmulo. Na mesma hora que eu vi, só passou uma rasteira nas canelas dela. Só vi as canelinhas dela pro alto e ela gritando, tu vai me pagar. Eu falei pra ela, quem vai me pagar é você. Porque fez eu sair da minha casa e perder meu tempo precioso. Minha irmã teve aqui em casa e falou pra mim, ô irmã, vou fazer o aniversário da minha filha, da sua sobrinha, só que eu tô pedindo uma coisinha pra cada um, porque como eu não tenho condição de fazer, então cada um tá me ajudando um pouquinho. Meu perfil oficial é Brenilari. Eu vim aqui pra te perguntar se teria como você fazer pra mim o cachorro quente, o molho. Falei pra ela, tem sim, irmã. Aí ela logo falou, mas tu que vai ter que comprar tudo cachorro quente, porque como eu te falei, tô pedindo ajuda e cada pessoa tá ajudando um pouquinho. Falei pra ela, não, sem problemas, eu vou comprar as coisas, vou fazer um molho e vou levar, pode ficar tranquilo. Peguei, minha gente, fui no mercado, comprei tudo que eu tinha que comprar pra fazer um molho. Cheguei aqui em casa, já comecei a preparar o molho, tava todo vapor aqui em casa. Aí, minha gente, fiz o molho, cortei os pão, deixei tudo arrumadinho, peguei, me arrumei, fui pra casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, minha gente, já tava todo mundo lá, sentado no terreiro. Todo mundo conversando, a minha sobrinha tava lá, fui lá, Deus parabéns. Entrei pra dentro pra organizar o cachorro quente, minha gente. E a minha irmã tava lá. Ô, irmã, cheguei um pouquinho atrasada, mas trouxe o cachorro quente, tá aqui. O molho e os pão. Aí, minha gente, ela agradeceu, tudo muito bem. Aí, minha gente, quando ela viu que tava apontando a sogra dela e as cunhadas, ela começou a gritar, tu é doida, mulher. Olha pra você ver esse pouquinho de molho que você trouxe, você não deveria ter feito isso, não. Ah, minha gente, quando ela falou assim, falei pra ela, pra que isso, irmã? Só porque tua sogra e teus cunhados chegou ali? Ela falou, cala tua boca e pode ir embora. Falei pra ela, não, vou embora sim, vou me retirar, já que você faz tanta questão. Peguei o molho, tô indo embora. Quando eu tava saindo com o molho, ela já gritou, um molho tu deixa. Falei pra ela, tu quer um molho? Sem problema, eu te dou. Catei a panela do molho, já despejei todo na cabeça da infeliz. Virei as costas e fui embora. E essa mulher ficou lá berrando e gritando que eu vou pagar ela. Ele tava chorando muito, falando que o papai tinha expulsado ele de casa, porque parece que meu pai chegou mais cedo do trabalho e acabou pegando ele vestido de mulher. Só que nós éramos filhos de pais bem conservadores, sabe? Meu pai e minha mãe eram da igreja, a gente foi criado dentro da igreja. E parece que ele não conseguiu explicar isso pro meu pai, só que eu não sabia de nada desse lado dele. Então eu fiquei chocada com o fato dele estar vestido de mulher e com o fato do meu pai ter expulsado ele de casa. Eu vi mesmo que tinha umas malas na sala quando eu entrei, mas eu não associei. Meu pai não tava em casa, minha mãe devia estar trabalhando, eu não associei que era algo relacionado a ele até entrar em casa e ver ele chorando no meu quarto. E ali ele começou a desabafar comigo, falou que ele sempre se sentiu diferente, que ele tentou a cura, que ele falou com o pastor, que o pastor disse que ele iria se curar se ele começasse a namorar, que ele namorou 3 meninas, mas que as meninas acabavam percebendo, né, que ele era feminino, que ele gostava do mundo feminino, que ele gostava de usar roupa feminina e que ele tinha essa obsessão por me reparar sem roupa, mas que não era nada relacionado a contexto. E sim, que ele queria muito ser mulher. Ele falou que achava que ele tinha vindo errado, que ele tinha que ser uma mulher também, e que ele adorava me ver sem roupa, porque ele adorava ver aquilo perto dele. E com as namoradas dele não era diferente. Ele falava que também gostava de ver elas sem roupa, mas elas não entendiam todo aquele fascínio dele, aquela coisa dele ficar fascinado. Achava que era relacionado a teor. E não era. Ele disse que diversas vezes não conseguia. E aí as meninas acabavam achando que ele tava afim de mim, que ele tinha alguma coisa comigo, por isso que ele não conseguia se relacionar direito. Ele começou a chorar, falando que nossos pais não queriam aceitar, que ele não sabia pra onde iria. Só que eu já fazia estágio. E o meu irmão ainda não fazia estágio, porque ele tava estudando pra uma prova super importante que ele queria passar. E aí eu tomei uma das decisões mais importantes, tanto da minha vida quanto da vida dele. Eu falei, eu vou embora com você. Se eles expulsarem você, eu vou embora com você. O meu pai e a minha mãe não aceitaram, né? Eles voltaram pra casa, não aceitaram que meu irmão ficasse em casa. Então eu falei que eu ia embora e eles cagaram e andaram. Se você quiser ir com ele, você vai. Mas ele não fica na nossa casa. Eu tinha um dinheiro guardado, porque eu fazia estágio desde os meus 14 anos, então eu já tinha um bom dinheiro guardado. Nós alugamos uma casa, fomos morar, eu e meu irmão. Quando nós fomos morar junto, o meu irmão, ele começou a trabalhar também, independente dele estar estudando pra
essa prova ou não, ele começou a trabalhar, ele se libertou, né? Nós fomos morar numa cidade bem distante dos nossos pais, porque realmente, desde que eu falei que eu iria apoiar, que eu aceitava meu irmão e que eu iria morar com ele, meio que a gente foi excluído da família, tanto eu quanto ele. Meu irmão se libertou atualmente, ele é uma mulher trans. Já se passaram 5 anos, né, desde essa situação. Nós vivemos muito bem, eu apoio ele me apoia, mas eu realmente sinto que o meu irmão, ele é a pessoa mais importante da minha vida e eu jamais iria abandonar ele ou deixar de apoiar ele por ele não se identificar com o gênero que ele nasceu. Então, assim, meu pai e minha mãe realmente abandonaram a gente nunca mais falou com ele, eles nem procuraram saber da gente e a gente segue a vida do jeito que... Eu e meu irmão, nós éramos muito unidos, né? A gente só tinha 1 ano de diferença, então a gente fez tudo junto, a gente cresceu junto, a nossa infância foi junto, a gente dormia junto, apesar que na nossa casa tinha quarto pra cada um ter o seu quarto, mas a gente realmente gostava de ficar o tempo todo junto. O tempo foi passando, a gente quase não brigava, nós fomos crescendo, eu me tornei uma mulher e ele se tornou um homem. Quando estávamos ali na nossa fase de 15 anos, eu e o meu irmão com 16, o meu irmão começou a pegar uma mania de que ele não meio que tinha noção da privacidade. Quando nós tínhamos 13 anos, a gente decidiu separar o quarto, né? Eu fui pro meu quarto, ele foi pro quarto dele, nosso quarto sempre foi juntos, mas aí com 13 anos eu já tava querendo minha intimidade, né? Ficar com as minhas amigas e tudo mais. Ele também levava os amigos dele lá pra casa. Não dava muito certo, a gente separou o quarto. Só que ele não tinha muita noção da intimidade. Ele entrava no banheiro quando eu tava tomando banho, ele entrava quando eu tava trocando de roupa. E eu via que ele gostava muito de me ver sem roupa. E todas as vezes que ele me via sem roupa, ele ficava reparando demais. E começou a chegar um ponto de que eu comecei a falar: o que foi? O que você tá olhando? Só que ele era o meu irmão, ele era a pessoa que eu mais tinha intimidade. E ele sempre desconversava e falava que nada. Até que eu comecei a namorar, e aí o meu namorado começou a implicar com o meu irmão, falando que não era normal ele entrar no quarto quando eu tava trocando de roupa, que ele me via sempre sem roupa, que ele, toda vez que me escutava indo tomar banho, ele ia atrás, e que isso não era normal, que ele não gostava disso. E começou a me perguntar se eu e ele tínhamos alguma coisa. E eu achei aquilo um absurdo, falei que não, que eu e meu irmão nunca íamos ter algo, né? Eu acabei terminando o meu relacionamento. O meu irmão, ele começou a namorar também, ele namorou mais ou menos umas 3 meninas, e todas elas também estranhavam esse fato dele sempre gostar de me ver sem roupa. Só que todas as vezes que eu conversava com ele, ele falava que não, que era a impressão deles e que ele era assim comigo porque nós éramos grudados. E eu fui deixando pra lá porque eu fui acreditando no meu irmão. Quando nós fizemos 18 anos, né? Ele fez 18, eu fiz 17. Um belo dia eu cheguei na escola, ele já estava em casa e ele estava sentado na minha cama chorando muito. Eu já cheguei, me assustei, perguntei o que ele estava fazendo ali e ele falou que a gente precisava conversar. Nisso, gente, o que ele me contou me deixou assim chocado. Curte comentar a parte 2 pra poder ajudar a blogueira. E eu que conheci um homem sem rola. Gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Passei a noite todinha namorando com um cara no forró, né, dançando. E eu não sentia nada, né, nenhum movimento estranho. Porque geralmente quando a gente tá naquela pegação, né, a gente sente algo, né. E eu achei naquele negócio estranho. E eu fiquei lá, né, dançando, me insinuando. E quando foi no final da festa, ele disse: eu quero namorar com você. E aí eu fiquei afim do cara, né, só que no mesmo dia eu não fiquei com ele. Deixei pra ficar com ele no outro final de semana. Porque eu também não estava pronto, né, tenho que fazer aquela raspagem na Mata Atlântica. Aquelas coisas de mulher, sabe? Fiquei conversando com ele a semana todinha, ele prometendo fundos e fundos. E quando foi com 8 dias, ele me convidou pra sair. Aí eu fui lá pro apartamento dele e a gente começou a beber. E só rolava brincadeira, né? Brincadeira vai, brincadeira vem. Champanhe pra lá, champanhe pra cá. Pirulitagem de um lado, pirulitagem do outro. E nada, minha gente, nada. Eu já tava ficando, era doida. Quando foi depois, quando eu já tava chapada, que foi na hora do rala e rola, minha gente. O cara, pela fé de Deus, minha gente, não tinha rola. Não tinha, minha gente. Era isso aqui, não tem bago de jaca. Pronto. Era mesmo que tava vendo um baco de jaca, né, minha gente? Vocês sabem. Foi mesmo que ter sentado numa geleia. Quando eu olhei, vi só aquele parafusinho, mas me deu uma vontade de rir tão grande. Foi um desespero só. Eu olhei assim pra cara dele. E eu também não quis desapontar o coitado, né? Ele era tão bonzinho, mulher. Pagava as contas. Bem educado, tão fino, tão carinhoso, sabe? E, minha gente, vocês acreditam que eu passei 3 anos namorando com ele? Tava varrendo aqui em frente de casa quando escuto: essa descarada vive se exibindo pros homens casados. Na hora eu fingi que nem era comigo e continuei varrendo meu terreiro. Quando eu olho pra trás, tá a vizinha pronta pra pular em cima de mim. Eu digo: minha senhora, você tá falando isso comigo? É com você mesmo, sua marmita de homem casado. Tu vive se amostrando, postando foto de shortinho curto pra chamar atenção de macho. Eu digo: mulher, tu se a respeita. Eu sou solteira, eu posto a foto que eu quiser. E quem é você pra vir na porta da minha casa pra me falar essas coisas? Ela falou: é porque eu entrei no celular do meu marido e tá cheio de foto salva sua lá. E vi ele curtindo e comentando tuas fotos. Tu vai ter que me explicar o porquê disso. Eu gritei: minha filha, isso você vai perguntar pra ele. Eu sou solteira, eu não tenho culpa se tu é bem mais velha que teu marido e ele não respeita o casamento de vocês. E ela começou a gritar que hoje em dia as mulheres não prestam, que elas mesmas se oferecem pra cima dos machos. E a rua lotou de gente. Prestou não, só enrabei ela com cabo de vassoura. E só vi o vulto dela correndo pra dentro de casa. E o pau tá lá torando até agora entre os dois. Diga aqui, meu povo, vocês acham que eu tô errada por postar minhas fotos? Ou é ele que não tem respeito pelo casamento? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E é isso, até mais, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Com 2 dias de casado, meu marido olhou pra mim e disse: Julinha, me dê R$ 5 pra eu comprar cigarro. Aí eu disse: eu dou, tudo bem. Peguei e dei. 2 dias depois, ele foi e disse: ei, Julinha, tu não tem mais R$ 5 aí não pra me dar? Eu disse: eu tenho.
Eu fiquei com mais vergonha do que ele. Eu fui e dei os 5 reais. Aí quando foi na sexta-feira, ele disse, Julinha, me empreste 5 reais, que amanhã eu recebo o pagamento, eu te pago. Ele recebia todo sábado. Eu emprestei 5 reais a ele, fez 15, né? Aí quando foi no sábado, ele saiu e disse, minha filha, eu trabalho só até meu dia. Quando eu vier, eu pago seu dinheiro. Aí deu 11, deu 12, deu 1, deu 2, deu 3. Quando foi 3h30, ele chegou em casa rebocado, carregado nos braços pelos amigos, morto de bêbado, embriagado. Aí, minha filha, caiu em cima dessa cama, roncando, feito um porco. Aí eu aprendi com mamãe, minha filha não discuta com bêbado. Deixei ele aqui roncando, né? Fui lá pra dentro, quando foi no outro dia, bem cedo, ele gritou. Já fez o café, amor? Eu disse, como? Se nem tem pó nem açúcar. Aí ele pegou e disse, e o dinheiro que eu tenho aqui é 50 reais. Eu disse, como é? Ele disse, 50 reais. Quer dizer que o dinheiro que tu pegou o dinheiro, recebeu o pagamento, foi beber, foi farrar, chegou aqui com 50 reais pra fazer a feira, me deu os 50 reais pra eu comprar o café e o açúcar. Peguei os 50 reais, botei no meu bolso, ajeitei minha mochila e fui embora pra casa de mamãe. Viu? Tirei meus 15, os 35 foi pela raiva que ele me fez. Com uma semana eu larguei ele. Macho velho, oportunista, aproveitador, pidão. Manda mensagem pra mim, não.